Bom, continuando a nossa aula sobre contratos, nós vamos falar aqui sobre os requisitos de validade. Quais são os requisitos que acompanham esse contrato? Dentro desses requisitos, nós temos ali as partes, né? O que acontece com essas partes contratuais? Elas têm que estar sob a condição de capacidade. Elas têm que ser partes capazes, legítimas, as partes elas têm que, por exemplo, ter ali a capacidade de discernimento, tá? No Brasil, de acordo com a regra contratual, você adquire essa capacidade plena em regra aos 18 anos de idade. Nós temos alguns casos, algumas exceções ali, entre os relativamente incapazes que podem ali se emancipar, né? Algumas regras que estão previstas lá no artigo 3º e 4º do Código Civil. Então essas partes elas têm que ser capazes, legítimas, donas daquele imóvel, daquela propriedade, né? Essa é uma relação processual entre capacidade e legitimidade. O que mais? Tem que ter um objeto. Esse contrato tem que ter um objeto e esse objeto ele deve ser lícito. Ele deve ser também possível, determinado, ou pelo menos determinável. E aí eu vou explicar como que essa situação se dá. Então, por exemplo, eu não posso fazer um contrato sobre jogo do bicho, que verse sobre drogas, né, tóxicos. Não é possível um contrato dessa natureza e eu querer exigir a tutela do judiciário em relação a esse contrato. Eu não vou entrar com uma ação de cobrança referente ao contrato, né, de alguma coisa que tenha caráter ilícito. Ele tem que ser um objeto lícito. Possível. Então imaginem vocês uma obrigação de fazer que determinada pessoa coloque toda a água do rio Telespires dentro de um copo. Não, esse contrato tem um objeto impossível. Logo, esse objeto tem que ser possível. Construir uma estrada daqui para a Lua também é impossível. Tem que ser algo que um ser humano, um homem médio, consiga fazer. Determinado, então tem que ter ali a sua discriminação quanto ao gênero, a espécie. Eu quero 10.000 sacas de café, por exemplo. Isso é um objeto determinado. Indeterminável, o que é isso, professor? Bom, então a gente tem como regra que esse objeto do contrato ele tem que ser determinado, 10.000 sacas de soja. Mas ele pode ser determinado também no curso de um processo de uma instrução. Por exemplo, uma pessoa que se acidentou e aí vai pedir uma indenização. Não tem como ela saber, eu quebrei o braço, vou gastar 10.000 reais, né? Mas esse objeto ele vai ser determinável ao curso do processo. E a gente vai ver que alguns contratos também, ele pode ser feito ali sobre imóveis sobre a planta, imóvel sobre a planta, por exemplo. É um contrato sobre safra, né? Safra futura, no caso. É uma soja que vai ser plantada ainda, né? Então ela tem que ser determinada ou pelo menos determinável, quantificável. O que mais que nós temos dentro de um contrato, de acordo com a escada pontiana, né? Parte, objeto, vontade. Vontade também é algo importantíssimo dentro do contrato. Então, como que deve ser essa vontade presente no contrato? Ela deve ser uma vontade livre, tá? Ela deve ser uma vontade sem vícios. Aí eu vou dar aqui alguns exemplos, né, de um contrato livre. Não pode ter uma coação ali, uma coação psicológica para que a pessoa faça um contrato. Por exemplo, eu não posso estipular um contrato ameaçando a outra pessoa de demitir do emprego para que celebre aquela relação contratual, muito menos com uma arma, né, coagindo a pessoa para que me venda um determinado veículo, para que me venda um determinado imóvel coagido. Essa vontade ela deve ser livre. Portanto, esses vícios aí não podem existir no contrato. Há vícios para você tentar ali induzir uma pessoa a erro, que são aqueles vícios do consentimento, né? Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão. Então deve ser uma vontade livre dos vícios. O que mais? Nós temos parte, objeto, vontade e a forma também. A forma com que esse contrato deve ser feito. Bom, a regra, de acordo com o professor Pablo Stolz, Flávio Tartucci, Maria Helena Diniz, a forma de um contrato ela é livre,
Tanto que eu falei para vocês, quando vocês vão até uma padaria e compram lá o cafezinho, é um contrato de compra e venda ali. Existe um contrato escrito? Não. Tá? Mas é um contrato verbal, porque a forma é livre. Mas o legislador, ele elegeu algumas situações em que esse contrato ele deve obedecer uma determinada forma. Que situação é essa, né, professor? No artigo lá 891 do Código Civil vai estar falando sobre a questão da fiança, tá? Então a fiança é algo importante, onde é um contrato acessório, onde uma pessoa vai se responsabilizar por determinada dívida daquele devedor. Então ele deve ser por escrito, tá? É o que preconiza ali o artigo 891. O que mais? Não pode ser um contrato verbal de fiança. O artigo 106 do Código Civil também vai trazer uma forma em que, se determinado imóvel que você adquire ultrapassa o valor de 30 salários mínimos, é necessária a escritura pública, não basta só um contrato de compra e venda, tá? E essa escritura pública, ela tem que ser registrada também para ter efeito erga omnes contra terceiros. Então essas características são as características gerais de um contrato, que a gente aprende em teoria geral do contrato, você aplica no contrato de compra e venda e vai servir para os demais contratos também, como por exemplo, contrato de prestação de serviço, né? Contrato de locação, contrato de depósito, contrato de mútuo, certo? Bons estudos, então, boa aula para vocês.